A ONU News conversa hoje com o médico infectologista brasileiro Marcos Lacerda. Desde março deste ano, ele é diretor do Programa Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais da Organização Mundial da Saúde, OMS, aqui em Genebra, na Suíça. Dr. Marcos Lacerda, seja bem-vindo à ONU News. Obrigado, Valéria. Como é que foram esses 5 primeiros meses à frente da área responsável por doenças tropicais da OMS? Olha, são 5 meses, mas foram muito intensos, né? Minha primeira Assembleia Mundial da Saúde e entendendo um pouquinho de como essa dinâmica multilateral, que é uma iniciativa que tem sido atacada, mas que a gente tem aprendido muito, como lidar com ela, como ouvir as pessoas, como fazer discussões que certamente são mais difíceis, mas que são as únicas discussões que têm uma vida mais longa. E isso para as doenças tropicais é fundamental porque a gente tem essas doenças espalhadas por vários países com diferentes economias e com diferentes atores atuando nesses países. Quais as principais prioridades do Programa Especial para Pesquisa e Treinamento em Doenças Tropicais do OMS, especialmente diante das mudanças climáticas e da emergência de novas doenças infecciosas? Olha, há 52 anos esse programa foi criado com a ideia de treinar pesquisadores que estejam na área endêmica, em países de baixa e média renda, e esse espírito e essa missão permanecem, além, obviamente, de ajudar no desenvolvimento de novas ferramentas e na implementação dessas ferramentas no território onde elas são necessárias. Ou seja, não adianta eu registrar, eu desenvolver uma droga, uma vacina, se ela não chegar até as pessoas que mais precisam. Então, o TDR hoje tem essa grande missão de proporcionar a implementação dessas ferramentas nessas áreas. E na sua avaliação, quais os maiores desafios para transformar evidências científicas em políticas públicas efetivas no controle das doenças tropicais? Veja, a gente tem uma burocracia que foi sendo criada ao longo do tempo, e isso faz com que agências regulatórias, aprovações éticas, a questão da economia em saúde, todos esses são limitantes para que essas ferramentas estejam em áreas muitas vezes de difícil acesso. Então, essa a implementação ela precisa ser de forma cuidadosa e levar em consideração também a cultura de cada região. Ou seja, implementar uma ferramenta não significa apenas trazer aquela ferramenta para o país. Eu preciso entender qual é a localidade, qual é o tipo de pessoa que eu estou atingindo e se aquela medicação é para criança, é para uma gestante, é para uma população rural, é para uma população indígena. Então, isso faz com que a abordagem seja diferente em cada país. Mas os sistemas de saúde, os ministérios de saúde, eles têm ainda muita dificuldade em transformar isso em realidade. E esse é o papel, portanto, do TDR. E olhando para os países de língua portuguesa, quais são os principais desafios e quais conquistas devem ser celebradas? Bom, a gente tem um país que teve um crescimento expressivo, né, não só no desenvolvimento, mas na produção de ferramentas de combate às doenças tropicais, que é o Brasil, com grandes instituições como Fiocruz, Butantan, várias universidades. E a gente tem vários países na África que falam português. Esses países não têm uma conexão muito clara na área da saúde, apesar de existir a CPLP. E esses países, na década de 70, eles se tornaram independentes e começaram uma construção interna, inclusive da sua ciência e tecnologia. Então, é uma construção relativamente recente. A língua que nos une, ela deve ser explorada no sentido de trocar experiências entre países como Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. Esses vários países, eles devem usar a língua como uma ferramenta de intercâmbio de experiências, porque na África a gente tem claramente países que falam francês ou que falam inglês, e eles têm uma conexão maior do que aqueles que falam português. Então, esse é um desafio e o TDR tem colocado os seus treinamentos e as suas estratégias muito direcionadas para a língua. E certamente agora, com a minha presença no TDR, os países de língua portuguesa viraram uma prioridade definitiva. Ótimo. E que papel o senhor acredita que a inovação, incluindo aí, né, a inteligência artificial e novas tecnologias diagnósticas, desempenhará no enfrentamento das doenças tropicais nos próximos anos? Bom, o cientista desses países ele tinha uma primeira grande barreira que era a comunicação em inglês, a redação de artigos científicos,
propostas científicas para financiamento, e a inteligência artificial ela diminuiu muito essa distância. Hoje, a competitividade dos pesquisadores que de forma nativa falam português, elas diminuíram muito. Então, esse é um aspecto que deve ser considerado, e certamente modelos preditivos, em relação a mudanças climáticas também vão ser muito úteis para esses países que vão poder, com alguma antecedência, saber que doenças podem acontecer ou que podem acontecer no formato de uma epidemia ou de um pequeno surto. Então, isso certamente vai dar maior agilidade, ao sistema de saúde desses países. Tá ótimo. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada por ter participado, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Valéria. Um grande abraço. Da ONU News em Genebra, Valéria Maniero.